Lista 5, exercício 4. Duas espiras condutoras conduzem correntes iguais e na mesma direção, como mostra a figura. Olhando na direção do eixo de simetria, de cima para baixo, as correntes estão no sentido anti-horário. Se a corrente do circuito superior de repente cai para zero, o que acontecerá com a corrente no circuito inferior de acordo com a lei de Lenz? Aumentará, diminuirá ou permanecerá a mesma? Explique. Bem, o nosso problema aqui é duas espiras, né? E a gente está olhando são duas espiras e a gente está olhando na direção do eixo de cima para baixo, quer dizer, nessa direção. Já se eu desenhar ele de cima, a gente tem a espira de cima ou a de baixo, tanto faz. O desenho está uma sobreposta à outra, certo? Nesse sentido, e a corrente no sentido anti-horário, de acordo com o problema. Então a corrente está neste sentido e por isso ele gera um campo magnético para fora. Isso é, o campo magnético gerado pela espira de cima está na região da área da espira, está para fora do plano desenhado dessa forma. Quer dizer, na verdade, as linhas de campo gerado pela espira de cima são assim. E, claro, no plano da espira, o campo magnético fica de baixo para cima dessa forma. O campo magnético da espira de cima gerado na espira de baixo é para cima. Esse é o campo gerado pela espira de cima na espira de baixo. É claro que a espira de baixo também gera um campo magnético. E o campo magnético bem parecido, né, idêntico a esse campo colocado aqui em cima, isso é de baixo para cima. Então os dois estão gerando campo magnético no mesmo sentido. A ideia é que de repente a espira de cima, a corrente cai a zero, né? Se a corrente cai a zero, se I diminui, então consequentemente o campo magnético diminui. Se o campo magnético diminui, a tendência dele é não deixar ou não querer deixar que esse campo diminua. O que ele vai fazer? Vai gerar um campo magnético induzido no mesmo sentido que o campo B. Se ele vai gerar um campo magnético induzido no mesmo sentido que o campo B, ele vai gerar o campo magnético induzido de baixo para cima na bobina de baixo. Isso é, o campo magnético induzido vai ter este sentido. Suponha que esse desenho seja a espira de baixo, esse aqui é o campo externo, que é da espira de cima, e esse aqui é o campo induzido gerado pelo fato desse campo diminuir. Ora, para gerar esse campo induzido, a corrente que gera ele também vai estar no sentido anti-horário. Você vai estar no sentido anti-horário no mesmo sentido que a corrente que atua sobre a espira de baixo. Se a corrente induzida está no mesmo sentido que a corrente da espira de baixo, consequentemente, a corrente total da espira de baixo aumentará. Então ela não vai poder permanecer a mesma porque tem efeito Faraday. Ela não vai diminuir porque não aparece a corrente em sentido oposto, a corrente original na espira de baixo. Então, se a corrente está no mesmo sentido, então o campo magnético aumenta, consequentemente, a corrente total sobre a espira de baixo também vai aumentar. É isso.